Então, nós vimos no módulo passado acerca do processo de formação das chuvas. Então, nós vimos que temos 4 etapas básicas na formação da chuva. A primeira delas se dá a partir do processo de condensação, que a parcela de ar vai se resfriar até chegar à condensação. Depois a gente viu que tínhamos a formação a partir dos núcleos de condensação. A terceira etapa era o crescimento da gotícula de ar, seja pelo processo de coalescência em nuvem quente, seja pelo processo de Bergeron em nuvens frias. E finalmente a gente teria que ter um suprimento de água vindo de outros locais, a partir do movimento da atmosfera, para poder continuar alimentando aquela coluna de ar com água. Agora a gente vai entender um pouco mais esse processo. Como é que se dá esse processo de condensação? Para que nós possamos entender isso, a gente vai precisar começar a imaginar o seguinte: uma parcela de ar que está colocada aqui próxima à superfície da Terra. Essa parcela de ar tem uma certa quantidade de água, não está totalmente saturada ainda, ela está insaturada. Então a gente vai ter aqui essa parcela de ar próxima à superfície da Terra e por algum processo ela é perturbada. A atmosfera está instável. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre a instabilidade da atmosfera. Mas agora vamos supor que a atmosfera está instável e essa parcela de ar tem uma perturbação. A partir desse momento que ela tem uma perturbação, ela começa a subir. Na hora que essa parcela de ar sobe, ela vai começar a encontrar um ambiente da atmosfera com pressões menores. Lembrem-se que eu falei que a atmosfera tinha uma pressão maior próxima à superfície e menor em altitudes mais elevadas. Então, quando a parcela de ar sobe e vai encontrar pressões menores, ela vai tender a se expandir. Nesse processo de expansão, e vocês lembram agora da lei dos gases perfeitos, PV igual a nRT, na hora que ela se expande, aumenta o volume e vai existir aí uma redução na temperatura dessa parcela. Então a parcela se expande e à medida que ela se expande, ela se resfria. À medida que ela sobe, ela vai se expandindo e se resfriando. E nesse processo de resfriamento, a temperatura da parcela de ar começa a diminuir e pode chegar um momento em que a temperatura da parcela de ar é aquela temperatura de ponto de orvalho que eu falei para vocês no módulo anterior. Se a parcela de ar se resfria mais do que a temperatura de ponto de orvalho, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que vai começar um processo de condensação. Então, para que aconteça a condensação, a parcela de ar sobe, se expande e se resfria. Aí inicia-se o processo de condensação e ao iniciar-se o processo de condensação, em seguida nós teremos essas 3 outras fases. Quais sejam as fases? A fase de um crescimento a partir de núcleos de condensação, depois disso um crescimento a partir de coalescência ou Bergeron. Para que essa parcela de ar suba, a gente vamos ter 4 mecanismos básicos para que essa parcela suba. O primeiro mecanismo básico para que a parcela possa subir é o que a gente vai chamar de um tipo de chuva convectiva. O que caracteriza uma chuva convectiva? A chuva convectiva, ela se caracteriza por que nós vamos ter uma diferença de temperatura na superfície. Então você vai ter, por exemplo, uma região onde está a superfície mais quente, um pouco mais quente, e no seu ambiente lateral, próximo, um pouco mais fria. Então essa diferença de temperatura na superfície vai fazer com que essa região onde está mais quente haja uma tendência da parcela de ar subir e nessa perturbação ela sobe, se resfria, nesse processo de subir, se resfria, condensa, chega a uma certa altitude, pode acontecer que chova e depois disso essa parcela de ar, o ar continua subindo, chega naquele nível da tropopausa que eu falei para vocês, 10 km de altura a 12 km de altura, ela começa a descer. E aí vai formar uma célula que vai começar uma célula de circulação assim. Aqui do lateral vai trazer umidade, essa água sobe, vai subindo, vai se resfriando, vai se expandindo e vai chegando na temperatura de ponto de orvalho e chove e vai ter uma chuva desse tipo. Essa característica da chuva convectiva é aquela que muitas vezes você está num automóvel, ou no ônibus ou num carro, e você passa por aquela nuvem que tem chuva, em seguida tem sol novamente. Aquilo ali é uma célula convectiva. Tá certo? Essa célula convectiva, então, está tendo precipitação associada a esse processo. Normalmente, essas células convectivas, elas vão existir não vão ser áreas muito grandes. Vão ser áreas de alguns poucos quilômetros, 3, 4, 5 quilômetros, você pode ter uma célula convectiva. Óbvio que você pode ter várias células convectivas encadeadas umas com as outras, mas normalmente esse é o primeiro processo de formação das chuvas a partir das chuvas convectivas. Um segundo processo de elevação da parcela de ar, e com essa elevação da parcela de ar aconteça esse processo de resfriamento e expansão, gerando em seguida a parcela de ar chegar à temperatura de ponto de orvalho e a condensação, e aí iniciar o processo da precipitação, pode se dar a partir de uma elevação mecânica dessa parcela de ar. Como é que pode se elevar mecanicamente essa parcela de ar? Suponha que tem uma parcela de ar que se encontra com uma montanha. Na hora que ela se encontra por uma montanha, ela não consegue atravessar a montanha.
Ao não conseguir atravessar a montanha, ela vai ter que subir essa montanha. Na medida que a parcela de ar vai subindo essa montanha, vai acontecendo como se a montanha estivesse levantando a parcela de ar. Na hora que ela começa a levantar essa parcela de ar, a parcela de ar começa a fazer o quê? Se esfriar a partir do processo de expansão dessa parcela de ar. E nesse processo de expansão e de resfriamento, você vai ter uma chuva, que é uma chuva do tipo orográfica, que é ocasionada pela ocorrência de montanhas. Normalmente, essa chuva orográfica, você vai ter uma região da montanha onde essa massa de ar ela vai se encontrar com essa parcela de ar. A montanha aqui, então, essa parcela de ar sobe, e à medida que ela sobe, começa a chover. Chove desse lado de cá, a parcela de ar, mesmo depois de chover, ela continua se movimentando, e depois ela vai para o lado seguinte aqui da montanha. Subiu a montanha, choveu. Foi para o outro lado da montanha, e quando ela chegar no mesmo nível, a parcela de ar vai estar seca. Normalmente vai estar seca, e a parcela de ar vai ficar mais quente. Por quê? Porque uma parte do calor que a parcela de ar, que a água teve para evaporar, que é aquele calor latente, ela liberou no processo de precipitação. Então essa parcela de ar volta ao mesmo nível, agora sem água, mais seca e com uma temperatura mais elevada. Essa região onde chove, normalmente a gente chama região de barlavento. Essa região onde fica seco, normalmente a gente chama essa região de sotavento, só dá o vento seco, que fica por trás aqui desse processo todo. Então, a gente aqui no Ceará, por exemplo, a gente pode imaginar a Serra de Baturité como um exemplo de ocorrência desse tipo de chuva orográfica. Do lado de Baturité, nós vamos ter o quê? A região de barlavento, onde você vai ter uma região mais úmida. O sopé do lado de Canidé é a região mais seco, onde você vai ter basicamente o quê? A região de sotavento, ventos mais quentes e mais secos. Então, esse processo de chuva orográfica, que acontece regionalmente aqui, por exemplo, no estado de Ceará, vai acontecer na Serra do Mar, no sudeste do país, do Brasil, vai acontecer, por exemplo, no Himalaia, né, que você vai ter a região da Índia e ali até Butão, onde Bangladesh vão receber aqui as águas do processo de chuva orográfica, e do lado da China, do outro lado da montanha, é um grande deserto. A gente vai acontecer isso aqui em outros desertos, em outros locais do mundo, em função, inclusive, da existência de grandes montanhas, que sempre do lado sotavento da montanha vai ser seco e o barlavento vai ser úmido. Na África, então, em vários lugares a gente vai ter esse tipo de chuva orográfica. Então, esse é o segundo tipo de chuva. O terceiro tipo de possibilidade de elevação de uma parcela de ar é a elevação dinâmica da parcela de ar. Como é que se dá essa elevação dinâmica da parcela de ar? Suponha, por exemplo, que tem uma frente fria. Normalmente aqui em outubro, novembro, dezembro, a gente começa a ouvir as subidas das frentes frias da Argentina, da região da Patagônia. Então as frentes frias, por exemplo, elas sobem. À medida que elas sobem pelo continente, que é onde você vai ter menores pressões, ela vai subindo, e à medida que ela vai subindo, o ar que está na frente dela, ela empurra. Ela passa, e na medida que ela passa, ela vai empurrando o ar que está na frente. Aquele ar que está mais frente, mais quente, que a frente fria vai empurrando, ele vai subir. Na hora que ele vai ter essa ascensão, ele vai de novo acontecer o famoso processo de quê? De expansão e de resfriamento. Na expansão e no resfriamento, vai acontecer a possibilidade de chegar à temperatura de ponto de orvalho. Temperaturas menores do que o ponto de orvalho, ao processo de condensação, e com isso pode-se iniciar o processo de geração da precipitação. É claro que eu tenho que observar que não basta a condensação para que haja chuva. Você se lembra que tem que ter depois o crescimento da gotícula a partir de núcleos de condensação e também o processo de Bergeron ou de coalescência para que a gotícula de água chegue ao seu tamanho crítico e que possa aí precipitar. Então, mas o processo se inicia a partir dessa condensação. Então nós já vimos 3 mecanismos. Um quarto mecanismo, tá certo, que é também dinâmico, se dá a partir da confluência de massas de ar ou de ventos. Você tem ventos que se confluem para um determinado ponto, pela lei da continuidade, se eles chegam em um determinado lugar, eles agora têm que ir para algum canto. O que é que eles fazem? Sobem. Eles se encontram e sobem. Nessa subida dinâmica aqui, pode acontecer de novo o processo de expansão, de resfriamento e, com isso, o processo de precipitação. Então, o que eu falei para vocês agora foram os 4 tipos de chuva, que são os 4 tipos de início do processo de precipitação que tem a ver com essa expansão e resfriamento da parcela de ar. Quais foram eles? O primeiro deles foi a chuva que a gente chamou de convectiva. O segundo deles, que tem a ver com diferença de temperatura. O segundo deles foi a chuva orográfica. O terceiro, frentes frias. E o segundo, essa convergência dos ventos que vai fazer com que aconteça o processo de precipitação. Então são esses os 4 tipos de chuva. Para que aconteça esses 4 tipos de precipitação e ela se desenvolva, se inicia com esses 4 tipos de chuvas, mas a atmosfera tem que estar instável. Então, o que é essa instabilidade atmosférica é o motivo da nossa próxima conversa.
Obrigado.